Vou mostrar uma conversa entre um cristão e um ateu. O cristão usará o argumento teleológico ou do desígnio. William Paley fez uma analogia muito boa. Imagine que uma pessoa está andando e vê uma pedra. A pedra é simples demais, não há razão para imaginar que foi feita por alguém. Mas se veja um relógio, ele é extremamente complexo. Portanto, deve ter sido criado por um projetista. Os seres vivos são extremamente complexos. O universo também é complexo. Logo, deve ter sido criado por um projetista. Uma analogia é tão boa quanto mais similaridade tem as coisas comparadas. Imagine que uma pessoa não conhece nada, e aí ela vê um avião, estuda o avião e percebe que é feito de metal. Daí ela vê uma bicicleta, e percebe que é feita de metal também. Seria correto ela dizer que a bicicleta voa, pois é feita da mesma coisa que o avião? Não. Como sabemos disso? Porque temos experiência, conhecimento que bicicletas não voam, mas aquela pessoa não tem. Nós não temos experiência de como os universos se formam, se é que existe mais de um universo como algumas teorias recentes afirmam, ou como o nosso próprio universo se forma. Portanto, fazer analogias quando o conhecimento daquilo que se está fazendo na analogia é muito baixo é um risco enorme. Por isso, esse tipo de analogia é pouco confiável, e nunca uma analogia vai ser melhor do que uma prova. E, diferente de um relógio, não sabemos se há uma finalidade para o universo e para os seres vivos, e percebemos que os seres vivos são cheios de imperfeições, como seres suscetíveis a muitas doenças, incluindo as genéticas e as decorrentes da velhice. Os vírus e bactérias que causam doenças parecem ser uma imperfeição da criação, se é que houve uma criação. Se Deus criou tudo com o propósito de nos criar, foi um enorme desperdício de energia a criação do universo. Além de um universo, criar um ambiente perigoso para a humanidade, com buracos negros, meteoros, etc. Se nós não sabemos como certas coisas funcionam, devemos dizer não sei, e procurar conhecer aquilo que não sabemos. A ciência funciona dessa forma, sem presumir respostas. E, a partir das evidências, chegam as respostas. Imagine que estamos no século XV. Não sabemos de muita coisa sobre como seres vivos surgiram. Logo, ao vermos seres tão complexos, fazemos uma analogia como a do homem, do avião e bicicleta. Ou seja, fazemos uma analogia sem saber quase nada sobre como os seres vivos surgem, apenas somos ignorantes sobre isso. Se formos ignorantes sobre isso, não devemos presumir respostas sem evidências. Com isso, passamos a conhecer o mundo sem presumir respostas, apenas analisando as evidências. Descobrimos que os seres vivos evoluíram e que existe a seleção natural. Montanhas de evidências apontam que a razão da complexidade dos seres vivos veio por evolução e seleção natural, sem necessidade de inventar uma resposta chamada Deus. Descobrimos que as estrelas são motores complexos de fusão que se formam naturalmente, que as galáxias são complexas e se formam naturalmente. Descobrimos como joias se formam, como estrelas de nêutrons se formam. Ou seja, passamos a realmente conhecer as coisas e não inventar respostas sem evidências. E todas essas coisas, e muito mais, provam que coisas complexas podem surgir naturalmente. Os seres vivos são muito complexos, mas eles não surgiram do nada, do jeito que estão. Foram etapas graduais, simples, durante bilhões de anos, até ficar cada vez mais complexas. Então, usar essa analogia de Paley hoje é extremamente ridículo, porque, enquanto antes os humanos não sabiam o que tinha ocorrido para os seres vivos serem tão complexos, hoje nós temos montanhas de evidências para apoiar a evolução e seleção natural. Então é como uma pessoa que tem acesso à informação de que bicicletas não voam, continuar fazendo analogia com o avião, porque a vontade de apoiar a crença dela de que bicicletas voam é tão grande que ela até ignora evidências contrárias. Hoje sabemos, por inúmeras evidências, que fenômenos naturais podem produzir coisas extremamente complexas. Não só pessoas podem produzir coisas complexas. E se as coisas complexas indicam um projetista, um criador, Deus que é complexo, deve ter tido um criador também, pelo mesmo raciocínio que você me mostrou. Deus não teve criador, Deus é eterno. O meu raciocínio, obviamente, não se aplica a Deus, pois ele é Deus. Isso é só o que você acredita, são só afirmações do sobrenatural, sem nenhuma prova. Acreditar em algo não é prova que o que você acredita é verdade. Mesmo que o seu argumento provasse que um ser pensante criou o universo, isso não significa que esse ser que criou o universo não foi criado por outro ser. Chamá-lo de Deus não faz com que esteja provado que esse ser é eterno, que não teve criador, é só um nome. Você está cometendo a falácia do apelo especial, pois viola a mesma regra que propôs, que a complexidade de algo indica um ser criador, e a viola exatamente quando lhe convém. Portanto, pelo mesmo raciocínio, existe um Deus de Deus, e isso iria até o infinito, mas vocês usam a falácia do apelo especial para quebrar as próprias regras, achando que chamá-lo de Deus faz com que prove que não houve criador de Deus.
Não faz sentido seu raciocínio. Provar que houve um ser que nos criou não prova que esse ser não teve outro criador, e dar o nome de Deus a ele não prova nada. É um erro de raciocínio dizer que a definição de Deus inclui a eternidade, portanto está provado que esse ser é eterno. Definição por si só não prova nada. O que é preciso provar é que cada elemento da definição corresponde ao que existe na realidade. Se eu definir um chimpanzé com todas as características que ele possui e acrescentar capacidade de voar, esse elemento, capacidade de voar, estará errado. E a verdade, todos os outros elementos, como possuir 2 olhos, uma boca, etc., da minha definição, não tornará verdade capacidade de voar dos chimpanzés. Cada elemento deve possuir sua própria prova. Inclusive existem deuses em várias religiões que não são eternos. Seria falácia da composição dizer que a verdade de um elemento, de algo, prova a verdade de todos os outros elementos. Deus criou a seleção natural e a evolução. Os dois são complexos e nada existe sem causa. E a causa da seleção natural e da evolução é Deus. A causa da seleção natural e da evolução é a simples existência de um conjunto de circunstâncias. A simples existência dessas circunstâncias já faz a seleção natural e a evolução existirem. Essas circunstâncias são variabilidade, pressão ambiental, seleção e hereditariedade. Quando os primeiros seres vivos em um ambiente atendiam a essas circunstâncias, a seleção natural já estava ocorrendo. Com mutações genéticas e essas circunstâncias, a evolução também estava ocorrendo. Entre trilhões e trilhões de planetas no universo, é provável existir um planeta com condições favoráveis à vida. Inclusive a Terra não é o único planeta com condições favoráveis à vida, existem outros. Os cientistas já provaram que compostos inorgânicos podem dar origem a compostos orgânicos, através de reações que podem ocorrer naturalmente. Veja o experimento de Stanley Miller. Mas não foi provado como a vida se originou na Terra. Mas não é porque não se provou que a vida se originou por meios naturais que a resposta é Deus. Isso seria falácia da pela ignorância. Deus das lacunas. A falta de evidência não é evidência de ausência. Se você também não tem provas de que foi Deus que fez a vida, não há razão para acreditar nisso. O mais honesto é dizer não sei e não ficar inventando respostas sem provas. Se a seleção natural, a evolução e todos os outros exemplos que já citei mostram como coisas complexas podem ser geradas naturalmente, então não há motivo para pensar que a única resposta possível para a complexidade é Deus. Entre coisas compatíveis com as leis da física, biologia, química, etc., e coisas sem provas empíricas, como fadas, duendes, deuses, etc., é muito mais provável que a lacuna de conhecimento que temos hoje seja preenchida por coisas não mitológicas do que mitológicas. Então, é muito mais provável que essas coisas que não sabemos tenham uma explicação que não envolva deuses. Assim como mostrou a biologia evolutiva, e assim como mostrou tudo que a ciência descobriu até hoje sobre o funcionamento da natureza e do universo. Isso significa que a ciência provou que Deus ou deuses não podem estar no comando de tudo o que ocorre no universo, ou que tenham criado os animais e o universo? Não. Isso é algo impossível de provar. Assim como é impossível provar que doentes invisíveis não existem. Mas, enquanto não existirem evidências a favor da existência de doentes invisíveis, a presunção é de que eles não existem. E, por fim, ainda que o argumento teleológico provasse que existe um ser criador do universo e de nós, isso, nem de longe, prova que o Deus correto é o Deus do cristianismo.